noite. Voltando a termos o culto presencial, que certamente é muito superior por causa da convivência, por causa do aperto de mão, por causa da troca de olhares. É muito importante o culto presencial para nós. Eu estava com muita saudade de ver os irmãos, de conviver com os irmãos nesse momento de culto. E nós vamos iniciar este culto agradecendo a Deus o privilégio de estarmos na casa do Senhor para prestarmos a Ele um culto de louvor e de adoração. Nosso abraço de boas-vindas aos nossos irmãos que já há algum tempo não vinham aqui. O irmão Acrísio, que alegria lhe ver, irmão Acrísio. Deus te abençoe, viu? Uma alegria de rever os irmãos e pedindo que este culto se transforme realmente numa bênção para o seu coração, para a sua vida, tá bom? Então vamos iniciar. Se você tiver com seu celular ligado, por favor, desligue ou coloque no silencioso para evitar transtornos. Não teremos culto infantil, somente o culto aqui no santuário, tá bom? Nosso abraço a todos e vamos iniciar. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, que nos trouxe aqui, nos agregou aqui. E eu me lembrei muito daquele versículo que diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E que o nosso coração possa estar transbordando de alegria de estar vendo o nosso irmão. Por mais que a gente não esteja assim naquele contato de aperto de mão, de abraço, mas pelo fato de estarmos aqui nesse ajuntamento espiritual, isso aí não tem preço nenhum. Então vamos ficar de pé, vamos cantar bem bonito para o nosso Senhor Jesus, que o reino dele é eterno. Trabalho, os povos se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, se curvam, as portas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei. Só o Senhor é o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem. Abra a sua boca para louvar o Senhor. Erga sua mão e diga: Senhor, tu és o meu rei, tu és o meu Senhor. Para dizer que tu és o Senhor,
adora. Adore ao Senhor. Teu reino é sempre eterno, nada em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Te adora, a tua igreja te adora. Amém. Amém. Irmãos, continuem como vocês estão, porque nós vamos ler um texto bíblico que será a base da mensagem de hoje sobre a face secreta da vida cristã. E começa com Jesus. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, ele começa a mostrar a necessidade de sermos discretos na nossa vida espiritual. E ele começa no capítulo 6, versículo 1, dizendo: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles também já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe de que tendes necessidades antes de lhe pedirdes. E ele pula esse texto aqui para o versículo 16, quando ele diz assim: quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles também já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, que vê em secreto, e o teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esses textos são textos bem claros, o quanto Jesus primava, não apenas pelo seu exemplo pessoal, mas como ele queria que os cristãos vivessem de uma vida discreta, mas com sinceridade de coração, para que o que faça seja visto pelo Senhor, que é quem dá a recompensa aos seus fiéis. Que Deus nos abençoe diante da palavra lida. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Feche os seus olhos agora e vamos conversar com o nosso Deus. Esta é uma oração pública da igreja, não é a oração individual, pessoal, porque todos nós agora
vamos buscar a face do Senhor. E vamos esquecer os problemas que aconteceram até antes de você entrar aqui. E não vamos nos preocupar com o que há de acontecer depois que você sair daqui. Esta é a hora de você levantar os seus pensamentos, o seu coração e o seu espírito ao trono da graça de Deus, para com Ele falar. E Ele vai ouvir a sua voz, o seu clamor, a sua oração. Ó Deus e Pai eterno, não é pelas coisas que recebemos de Ti, não é pelos favores, pelos benefícios, pelos livramentos, por estas bênçãos que estamos acostumados a receber de Ti, que nós estamos aqui para Te adorar. É porque sabemos o Deus em quem nós cremos, que é merecedor de toda honra e de toda glória. Agradecemos a oportunidade de estarmos no templo, Senhor, nesta noite, depois de um longo período à distância. Agora estamos presentes uns com os outros, em comunhão espiritual, para Te oferecer um culto, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, para que tudo que venha a acontecer aqui seja única e exclusivamente para o Teu louvor e a Tua glória. Usa a nossa vida, usa a mim como pastor, usa esses irmãos que vão tocar, que vão cantar, todos os que vão louvar, que possam fazer isso com alegria e inteireza de coração. Fica conosco, portanto, e toma conta deste culto, porque ele é único e exclusivamente para o Teu louvor e a Tua glória. Nós oramos agradecidos por este momento, no nome precioso de Jesus, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Amém. Podem continuar em pé e nós vamos continuar louvando. Louvado seja o nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus é nosso motivo da nossa alegria, porque nós não andamos por vista, nós não andamos de acordo com a nossa situação favorável, né? Porque conforme falou Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, que o produto da oliveira minta, todavia que a alegria do Senhor seja a nossa força. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Então cante e profetize. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Eu creio, eu creio. Então cante com fé. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Senhor, Tu és a nossa alegria, Pai. Tu és a nossa razão, Senhor Jesus, de nós acreditarmos, ó Pai amado, que apesar de tantas circunstâncias, Deus, que nos cercam, que assistimos, ó Deus, que ouvimos, que estão perto de nós, ó Deus, situações negativas, ó Pai amado, que querem nos roubar a paz, que querem nos fazer fraquejar, Senhor Jesus. Mas o Senhor é a nossa alegria, Pai. O Senhor é a nossa estrela da manhã, Senhor Jesus. O Senhor é a nossa misericórdia, meu Pai amado. Então, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Deus, vem fortalecer a nossa fé, meu Pai. Que apesar de todas as circunstâncias negativas, ó Deus, nós cremos, ó Deus amado, que a nossa alegria vem de Ti, porque Tu és a nossa rocha, Senhor. Tu és a nossa rocha inabalável, Senhor. Então nós vamos dizer: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, Senhor Jesus. Por isso que nós estamos cada vez mais sedentos do Senhor Jesus. A Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede da sua justiça, porque serão saciados. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, sentir Teu poder, Teu poder. Vem nos saciar, Senhor Jesus, com Teu poder, na nossa vida. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar, sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar com coração. Teu altar, quero ouvir o som do céu.
Senhor Jesus. Te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Novamente te damos honra, te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, pra sempre, sempre, sempre. Teu reino jamais será fim, Senhor Jesus. Glória a teu nome. Vem e incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir O som do céu, tua glória, contemplar. Então vem me incendiar incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória, contemplar. Amém. Graça e paz a todos. É um prazer, primeiramente, estar aqui louvando ao Senhor Jesus Cristo, podendo servir também aqui para a adoração do nosso Deus. Como o pastor já apresentou, meu nome é Gerson Veras, nós somos de Juazeiro do Norte, da Primeira Igreja Batista de Juazeiro do Norte. Servimos lá há algum tempo no Ministério de Louvor, como ministro de louvor. Joquebede é minha esposa, a Cilinha, né, que é Ercília, dona Ercília, minha concunhada. Então a família toda está aqui, o sobrinho, Linda, minha sobrinha, minha cunhada Miriam, minha filha Glória, aqui Gilson e Gerson, não são dupla sertaneja, viu? Bem que sou bem, né? Então, mas a gente quer glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, que desde já você possa se sentir abençoado por estar nesse momento aqui no culto de adoração presencial. É algo que a nossa igreja ainda está online, desejando, né? Agora a cidade de Juazeiro do Norte se encontra no meio da pandemia mesmo, os vírus se alastrou, e quando a gente estava se preparando para o culto presencial, tivemos um lockdown, mas nós glorificamos a Deus porque é um momento que a igreja também se une, mostra que não só o prédio, a questão de estarmos juntos, mas o amor de Cristo, aonde quer que nós estejamos, nós somos a família de Deus. Amém? Essa canção, Deus me deu a oportunidade, eu estava conversando com o Gilson esses dias. Eu disse, rapaz, como é que tu fez essa música? Eu digo, eu não fiz, Deus me deu. Então, essa é uma canção autoral que Deus me deu e que possa servir de oração também para você prosseguir. Sei que é difícil caminhar, você pensa em desistir, em olhar atrás e não prosseguir. Só Jesus pode te dar toda força pra vencer e não olhar atrás e não desistir.
toda solidão, dá um novo viver, novo coração. Seu amor é o que me faz viver, seu amor é o que me faz seguir, seu amor é o que me faz, Senhor, prosseguir. Seu amor é o que me faz viver, seu amor é o que me faz seguir, seu amor é o que me faz, Senhor, prosseguir. Somente o amor de Cristo poderia nos ajudar no momento em que nós nem pensamos, nem sonhamos em estar enfrentando uma pandemia dessas. Eu digo, irmão, não existe outra maneira se você não entregar a sua vida e a sua história ao Senhor Jesus Cristo. Seu amor é o que me faz viver, seu amor é o que me faz seguir, seu amor é o que me faz, Senhor, prosseguir, 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 prosseguir. Amém? Que o amor de Cristo nos ajude a prosseguir. Que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Muito bem, os irmãos podem voltar aos seus lugares, porque agora nós vamos ter o momento da proclamação e depois teremos a celebração da ceia, né? Ainda temos lugares ali, temos lugar ali, o pessoal que está descendo aí, facilitar um pouco, né? Temos lá atrás, temos aqui na frente tem uma vaga. Muito bem, irmãos, nós vamos, depois desse momento tão inspirativo, né? Essa música foi realmente Deus que deu para o Gerson, né? Porque ela tem uma mensagem muito forte e oportuna, né? Para o momento que nós estamos vivendo. Porque nós estamos sofrendo muito. Nós tivemos esses 3 últimos dias, pessoas pelas quais a gente estava orando que faleceram, não ligada à igreja, ligada a pessoas da igreja, né? Mas não da igreja. Nós não tivemos nenhuma perda da igreja, mas de pessoas ligadas, parentes e etc. E a gente, cada perda dessa para a gente é um sofrimento, né? O que nos consola é que muita gente está ficando bem, muita gente está saindo dessa, né? A gente não pode olhar só para o negativo, para a parte vazia do copo, olhar para a parte que está meio cheia do copo, né? Meio cheia. E então nós nos alegramos em espírito porque podemos pensar exatamente neste Deus maravilhoso que sempre nos sustenta, pela graça de Deus. A face secreta da vida cristã é o que eu queria comentar com os irmãos, porque entendo que ostentação jamais foi vista em Jesus. Mesmo quando Satanás o tentou, após 40 dias no deserto de fome, pedindo que ele provasse que era Deus e que ele transformasse as pedras em pães, poderia ser uma oportunidade para Jesus ostentar o seu poder.
Mas não era bem isso. Era uma tentação. E outras formas de tentação que ele foi superando. Jesus, no seu ministério, fugia dos aplausos, do populismo. Sempre que ele sentia que a multidão estava eufórica com ele, ele ia para um lugar deserto para orar, pedir a Deus que lhe sustentasse, que ele realizasse a obra que ele tinha que realizar, que ia modificar a história do mundo, mas de uma forma discreta. Às vezes ele curava e dizia: vai, não diga a ninguém que eu lhe curei. Mas não tinha jeito, as pessoas saíam dizendo, e um cego indagado, eu disse: rapaz, eu não sei, uma coisa eu sei, quem me curou eu não sei, mas que eu era cego agora estou vendo, então isso aí eu sei, mas não sei quem é não. Até lá na frente Jesus se apresenta aquele cego. Então o que eu fico pensando é que em nada Jesus exibia seus dotes para ser visto pelos homens. Daí os ensinamentos práticos dos textos que nós lemos no início, não é, do texto mais ou menos longo, que não é muito meu estilo, mas que eu queria exatamente para mostrar algumas verdades de Jesus e como ele sempre mostrava: faça isso, mas faça com discrição. Vejam bem, a primeira foi a questão da justiça. No versículo 1, guardai-o de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. O cristão deve praticar a justiça nos seus mínimos detalhes e por consciência. Por consciência. Não é uma ação jurídica que eu estou mencionando, mas uma questão de consciência pura. Nunca queira ser injusto. Você pode ser injusto, você pode cometer injustiça. Mas não deve ser esta uma prática em você, e caso aconteça, peça perdão a Deus. Porque o nosso Deus é justo e quer que nós sejamos justos como ele foi. No caso, Jesus Cristo. Jesus amava muito as pessoas, mas exercia a disciplina justa no momento necessário. Pedro conheceu a justiça de Jesus quando recebeu um elogio e logo disse lá alguma coisa que Jesus não concordou e foi repreendido. Jesus elogiou Pedro quando ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Muito bem, Pedro, você agora falou certo. Não foi a carne, mas foi o Espírito que ele revelou essa mensagem. Muito bem, está certo. Bem-aventurado és tu, Pedro. Aí lá adiante, quando Jesus está falando sobre a morte dele, ele: não, que isso não aconteça e tal. Jesus diz: afasta de mim, Satanás. Você quer me tirar do caminho para o qual eu vim trilhar, com o fim que eu vim realizar e concretizar para a salvação da humanidade? Isso aí é coisa de Satanás. É o mesmo Pedro elogiado e agora devidamente repreendido. Agora eu fico pensando que se hoje no exercício do pastorado você tem que tratar as pessoas às vezes de uma maneira hipócrita, porque quando os nossos irmãos falham e o pastor chama para uma repreensão ou para exercer a sua disciplina, é logo desqualificado. Pastor, Jesus fez isso. O pastor não é Jesus, mas cuida do rebanho dele. E ele tem que ser justo
na sua forma de agir com as suas ovelhas. Quando está certo, mas está errado, não, ele está errado, mas ele é bonzinho, eu gosto muito dele. Não é nada. Isso é injusto. A justiça tem que ser praticada para todos. E Pedro foi. Diante disso, era para ter dito, eu vou. Nada, o cara me chamou, foi de Satanás, mandou me afastar dele, não quero mais saber de Jesus, não. Ao contrário. Ponderou, teve humildade e se transformou no grande apóstolo Pedro. Justo no concordar e no discordar, com base no amor. Eu digo sempre, meu irmão, você pode concordar com a pessoa em amor, mas você pode discordar da pessoa também com amor. O amor é a base, o fundamento da justiça na vida do cristão. Se ele, às vezes, disciplinar, mas com amor, ele está sendo justo. Se ele apoiar e enfatizar positivamente aquela pessoa que está sempre servindo, está sendo justo. Então, o que Jesus quer mostrar é que a nossa justiça não pode ser a justiça dos homens. Bateu, levou. Não é essa a tônica de Jesus. Justo no concordar ou no discordar, mas nunca sem amor. E quando as pessoas realmente se convertem, elas passam a ser justas. Injustas que praticava, vai deixando para trás até se afinar com a realidade bíblica. Eu já contei essa história aqui. Essa história não, esse fato de uma pessoa que deu testemunho numa igreja, eu assisti, que ela dizia o seguinte: eu, pastor, era muito eufórica nas coisas, tudo que eu fazia era imediatista, e eu estava indo para a minha igreja, e o sinal vermelho, olhei para um lado e passei. Lá na frente, um guarda parou, mandou eu parar o carro, e eu parei. Ele disse: minha senhora, a senhora passou no sinal vermelho. Senhor, é porque eu estou com pressa, estou atrasado para a escola bíblica dominical na minha igreja, então eu fiz isso e tal. Eu disse: mas a senhora está errada. A senhora está errada. Eu para um lado para o outro, pegou a bolsa, abriu a bolsa, tirou uma cédula e disse: deixa eu passar, que eu estou com pressa. E foi colocar assim na mão dele, ele virou para trás e disse: minha senhora, se a senhora fizesse isso para mim, alguns meses atrás eu aceitaria, mas é que há poucos dias eu me converti, aceitei Jesus, e agora não vou aceitar propina. Crente é assim. Não é o que ele diz, eu sou cristão, eu sou evangélico. Ah, meu irmão, está difícil. Veja nos detalhes como é a pessoa. Aí você vai ver quem é e quem não é. A segunda coisa importante, além das atitudes justas, que está no verso 1, é a descrição no ato de doar. No ato de doar. Os versos 2 até o 4 falam exatamente sobre isso. É a questão da relação social com pessoas, interpessoal, né? Doar é ato próprio da generosidade, a capacidade que você tem de dividir, quando você sabe que alguém precisa. E você pode ajudar naquele momento, você vai e ajuda de todo o coração. Doar é isso. E a discrição em doar, ser discreto no doar, é o ato exatamente aguardado pelo cristão. Jesus chega a dizer que você faça com a mão direita que a esquerda não veja.
irmão não enxerga. Mas a mensagem é muito clara. Por quê? Porque os religiosos da sua época, alguns líderes, não são todos, que você não fala no fariseu, pensa, todo fariseu era hipócrita. Não era. Fariseus eram pessoas corretas, que cumpriam a lei, eram zelosos da lei, etc. E tinha aqueles que desviavam, aliás, toda a área da vida, né? Você não pode falar de que o policial é violento. Tem policial que socorre crianças, que abençoa as mulheres a dar luz no meio da rua, sabe? Que ajuda, que leva a cesta básica quando sabe que uma pessoa está passando fome. Então, essa atitude de doar, muitos policiais fazem. Advogado, todo advogado é não sei o quê. Que é isso, gente? Não. Tem advogado que é justo, que é correto. Todo pastor só pensa em dízimo. Bom, eu faço parte de uma denominação muito séria, mas eu não vou dizer que na minha própria denominação não tenha pessoas que sejam altamente interesseiras. Mas no pastorado que eu exerço, o dízimo é uma questão de fé individual do crente. Não tem nada a ver com o pastor. Tem nada a ver com a igreja. Tem a sua relação de fidelidade ao Senhor para o sustento da obra. Isso é coisa... Oferta de missões, a mesma coisa. Você não sente a necessidade de abençoar com o seu dízimo, com sua oferta, você vai se virar com Deus. Talvez o não dar já seja a sua recompensa. Você vai ficar com aquilo pensando que vai ficar rico. E se der, acha que vai ficar pobre. Quem divide para ajudar nunca sente falta. Quem abençoa as pessoas que precisam nunca sente tristeza em dar. É sempre motivo de alegria. Essa pandemia despertou um espírito que, de um certo modo, já é muito comum ao brasileiro e ao cristão, mas essa pandemia despertou um espírito solidário nunca visto antes. Nunca visto antes. São muitos os grupos e as pessoas. Eu fico impressionado quando eu vejo em bairros mais simples, as pessoas que não têm muito, mas vão lá ajudar o que tem menos. E isso me impressiona. Porque é muito fácil lavar a mão. Não, na época dessa eu não vou ajudar não, porque depois hein? É bom entender. E o espírito solidário é quando você se coloca no lugar do outro, né? É a tal da empatia, que a psicologia fala, em que você se preocupa com o bem-estar do outro, e se você sabe que a pessoa está passando fome, você vai e ajuda, se você tem acesso, se você tem conhecimento. Mas esta questão aí, é muito importante você entender que o espírito solidário é importante. Mas Jesus quis ensinar a sermos discretos e realizados por ajudar. Mas discretos. Como Jesus fez. Como Jesus exemplificou. Porque a motivação não pode ser farisaica, de interesse em aparecer. Interesse em aparecer. E isso é muito triste. Quando alguém ajuda, faz a coisa certa por motivações equivocadas. Equivocadas. Eu já mencionei, exemplifiquei aqui, que o político, por exemplo, tem determinado período, e vocês sabem qual, que ele vai nos bairros pobres, distribui cesta básica, toma cafezinho, beija crianças, né? Então, tinha um lá em Caruaru, que ele era conhecido porque ele andava, naquele tempo não tinha negócio de pandemia não, mas ele já andava com uma pessoa ao lado dele, com toalhas e álcool, né?
porque ele apertava a mão daquelas pessoas, depois corria ali e o cara limpava a mão dele. Porque naquela época não era por causa da Covid, que nem existia. Era a prática dele, porque tinha nojo. Mas naquele período ele ia. Então vai lá. É ruim que uma pessoa de certo destaque social vá a uma comunidade pobre e beije criancinhas e abrace os idosos e entre nas casas pobres para tomar café, um cafezinho? Não há nada de errado nisso. Se fosse uma atitude de coração espontânea e não por motivação, por interesses totalmente pessoais e políticos. Aí, meu irmão, Jesus, então, mostra para nós que a preocupação dele era que o cristão nunca quisesse aparecer, que ele fizesse tudo com simplicidade, porque o Deus que vê em você fazendo isso em secreto também te recompensará. Para o cristão, nada de ostentação. Ele foi discreto e quer que assim sejamos. Se queremos ajudar, que a pessoa agradeça ou não, você fez a sua parte. Porque essa questão é importante. Jesus uma vez curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Um só. Jesus estranhou, mas prosseguiu. Quando você faz uma coisa por uma pessoa, você espera que a pessoa pelo menos lhe agradeça, seja agradecido. Mas se não for, não vai lhe alterar em nada. Ruim é para ela que não agradeceu, porque o ingrato não é feliz. A pessoa agradecida, e eu digo sempre isso aqui, os irmãos já ouviram muitas vezes. Eu agradeço a Deus o que eu tenho, não agradeço, não reclamo pelo que eu não tenho. O que Deus me concede, eu louvo a Deus e agradeço todos os dias a Ele. Como sou agradecido por qualquer pessoa que me estende a mão em determinado momento de apoio, de solidariedade, de amizade. Isso é importante, irmãos, nós trabalharmos o ato de doação de nós mesmos. E se você faz alguma coisa por amor e faz uma doação para a pessoa por amor, então a ingratidão não vai lhe perturbar. Vai lhe perturbar. E eu vou dizer aos irmãos agora, vou abrir sinceramente. No meu pastorado, eu já estou fazendo 50 anos de pastorado este ano, as pessoas que eu mais investi e pessoas que eu mais ajudei foram pessoas que tiveram atitudes ingratas para comigo. Isso dói. Mas depois você levanta e vai em frente, porque eu aprendi a não criar expectativas grandiosas do ser humano. As minhas expectativas são para o Senhor, em relação ao Deus que abre o mar vermelho para nós, para que passemos com os pés enxutos. Se você faz por amor, a ingratidão não lhe perturba. Pessoas que não agradecem, são elas que são injustas e não você. Qual é a motivação que você tem? Qual é o motor? Não a vantagem do retorno. Eu vou fazer porque eu vou receber de volta. Você não tem que esperar retorno. A única coisa que você quer é que a pessoa se realize e que tenha pelo menos uma atitude de gratidão. Não precisa se ajoelhar, não precisa se curvar. Apenas, por atitudes, demonstre que é agradecido. A terceira coisa importante está na prática da oração. Isso é outra coisa importante. Jesus começa, nos versículos 5 a 8 do mesmo texto, não sei se está sendo colocado aí, eu estou só citando. Jesus começa com advertência: não sejam como os hipócritas. Os hipócritas, sejam eles
líderes religiosos ou líderes políticos, não importa. Jesus começa com a advertência: não sejam como os hipócritas. Jesus ensina com palavras de ação a simplicidade. Tocar trombetas para chamar a atenção não faz parte do cristão. Não, eu não preciso subir aos montes para receber a bênção de Deus. Esses movimentos que tem de vez em quando, né? Vamos subir os montes. Tinha um pessoal que ficava convocando a gente de madrugada para subir um monte, porque lá ia ter um momento de oração e estava mais perto do céu, o poder de Deus. E, meu Deus, está sujeito à localização geográfica? Onde eu estiver, ele está. E onde eu orar, ele ouve. E atende conforme a sua vontade e soberania. E soberania. Não preciso subir a montes, mas descer do meu engano e talvez da minha vaidade para dizer: está vendo, eu fui lá no monte orar, uma bênção, maravilha, houve muito choro, e daí? A oração é prática do cristão, que pode ser em lugar coletivo, como na igreja, pode ser num grupo pequeno, pode ser numa reunião de família, mas principalmente no seu recanto particular, no seu quarto, de joelhos perante o Senhor. Não existe poder naquele que ora, o poder está naquele que ouve a oração. É quem ouve a oração que é poderoso para nos abençoar. Oração é conversa de filho com o pai, de filho com o pai de amor de todos nós. Portanto, eu olho para ele e com reverência eu lhe peço. Mas eu não ordeno, eu não decreto, eu não coloco Deus no canto da parede, como já ouvi uma pessoa mencionar. Eu apenas imploro, eu clamo ao meu Deus por bênçãos necessárias a mim e às pessoas pelas quais estou intercedendo. Pastorado é aprender a depender de Deus e não de homens. A quarta é sobre o jejuar. Jesus mostra, e esse texto eu vou ler, porque, está aí. O jejuar está nos versículos 16 a 18. 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque se desfiguram os seus rostos, para que aos homens apareça de jejum. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerem aos homens que jejuas. Ao contrário, é o contrário. Não é para aparecer, nem para parecer. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas é teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Deus vai lhe dar a bênção e todos vão perceber que você foi abençoado. Porque o jejum é uma prática muito íntima e individual. Grupo que jejua, isso não existe. Grupo para jejuar. Vamos marcar, aí vão jejuar, quando saem vão para uma lanchonete, e aí vão tirar o atraso depois que termina. Né? Então não tem nada a ver com isso. O jejuar é uma prática íntima que você se propõe diante de Deus naquele período em que você se priva do alimento, você se priva de outras atividades,
para se colocar aos pés do Senhor por uma necessidade angustiante que você está passando. Mas é coisa sua. E os fariseus, eles chegavam a colocar uma espécie de pó branco, né? Talco. Ainda usam talco no mundo? Usam? Ainda existe isso? Existe, né? E quando eu era menino, adolescente, terminava de tomar banho, minha mãe passava álcool no meu pescoço. Eu fui para o seminário, levei talco, a turma começou a encher meu saco, eu deixei, abandonei o talco. Mas era muito comum. Usa muito em criança, né? Criança usa, né? Quando é pequenininha, a gente usa. Joga lá o talco. Pois bem. Pois sabe o que é que os hipócritas faziam? Eles pegavam talco, pó branco, passavam no rosto e ficavam com o cara bem triste. Sabe quando a pessoa está bem triste? Está bem triste. Pois aí ele saía. Que aí todo mundo olhava, meu Deus, o que está acontecendo com fulano? Não é AIDS, não, é não. Não é Covid, não, é não. É o quê? Espiritualidade, esse homem está sem se alimentar em jejum para conversar com Deus. Gente, isso não existe. Esse evangelho é exibicionismo. Esse evangelho não existe. Ninguém marca lugar para curar. Ninguém marca lugar para descer o Espírito Santo. Que é isso, gente? Deus é Senhor. Ele é soberano, a nós compete, única e exclusivamente, andar em retidão e sinceridade para com o Senhor e em justiça e amor para os que nos rodeiam. Jejuar é atitude sua, íntima, coisa entre você e Deus. E Ele quer que você pareça bem. Feliz. O cristão, meu irmão, é feliz. É feliz. Eu faço umas observações, às vezes, que eu fico pensando se eu falei legal. Mas deixa eu dizer para os irmãos. Eu realizei dezenas e dezenas de cerimônias fúnebres. Inclusive do meu pai, da minha mãe, da minha primeira esposa, da minha filha. E o que eu percebo... a diferença existente entre aquele que está lá no caixão e morreu, o defunto, que era crente, e o incrédulo. O semblante é diferente. Meu pai parecia que estava sorrindo. Então eu fico pensando assim, alguma coisa acontece antes da morte, que Deus se apresenta para os seus filhos, para lhes abençoar e dar alegria. Como aconteceu com Estevão, que viu os céus abertos, e Jesus de pé esperando por ele. Algo assim. Algo assim. E nós temos que entender que a nossa atitude íntima diante de Deus é a de estarmos felizes, alegres. Mesmo diante de alguns problemas, você para ali, ora, se quebranta diante de Deus, mas você prossegue, porque Deus está no comando da sua vida. Jejuar é atitude íntima diante do Pai, sem propaganda, sem adesivo, sem espalhar como notícia, para parecer espiritual aos olhos das pessoas. Essa aparência de espiritualidade me preocupa, tanto em relação à oração ao jejum, oração a tudo, sabe? Pessoas que querem sempre se mostrar mais espirituais que outras, isso me preocupa. Eu vou concluir dizendo o seguinte: todas estas práticas descritas têm recompensa para quem age segundo os ditames do Senhor. Jesus quis mostrar que ser discreto é característica, ou deve ser, do cristão. A ostentação não combina com o evangelho sagrado. Culto não é show. Púlpito não é instrumento de tribuna.
política ou ideológica de qualquer área. É o lugar sagrado através do qual o pastor prega a palavra do Senhor para os fiéis de Deus. Ostentação, jamais. Conduzir ou participar de louvor deve ser como levita e não como artista, como muitos querem. Querem mais aparecer, mais se exibir do que louvar ao Senhor. E tem igrejas hoje que não tem mais púlpito, não. É só louvor, barulheira, jogo de luz para lá e para cá, panos coloridos, esvoaçantes. Cadê o pastor? Aí na hora da pregação o pastor se levanta e vem aqui, dá uma palavra, volta. Tudo está em torno do show que é realizado ali. Conduzir ou participar do louvor é obra de levita. Jejuar tem a ver com você e Deus em secreto. Orar é falar com o Pai sem cessar. Em qualquer lugar, Deus vai ouvir a sua oração. Doar sem esperar nada em troca é também do cristão. Ser justo é fazer o que Jesus faria no seu lugar. Evangelho não é agitação, é alegria, como os irmãos cantaram hoje. Alegria. Eu sou feliz porque sou um cristão, servo do Deus vivo. E caminho com Ele, procuro caminhar com Ele todos os dias, em tudo que faço, em tudo que penso, em tudo que eu falo. Nem sempre se consegue, porque o ser humano é o ser humano. Mas a tônica é esta: Jesus quer que sejamos discretos naquilo que fazemos, naquilo que pensamos, em torno do reino dos céus. Tudo que você for fazer na igreja, meu irmão, faça com humildade, com simplicidade, nunca por ostentação. Tudo que você fizer para ajudar uma pessoa, faça de coração, com amor, não esperando retorno. E isso vai fazer você ter uma vida aceitável aos olhos do Senhor. E como ele diz no final de cada um desses textos, e o Pai que ver a sua discrição, Ele lhe recompensará com bênçãos sobre bênçãos. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós vamos ter uma música, nós vamos cantar com muita alegria, tá bom? Meu abraço, meu agradecimento aos irmãos que vieram, o Gilson, o pessoal que veio aí de essa turminha toda, o Gerson, o Gilson, a Glória, né? Ô Glória, né? Então nós vamos louvar ao Senhor por esse momento, agradecemos a vida dessas pessoas. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo sejam com todos os que aqui se encontram e com o povo de Deus espalhado em todos os lugares, agora e para todos sempre. Amém, irmãos. Feliz semana. Cantemos com alegria. Amém. As palmas louvam o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz beber de suas águas tranquilas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria. Jeová comigo está. Ele é meu pastor e por onde eu for, Ele vai me acompanhar.
reconcilia com os meus inimigos, me unge com óleo, me exalta, me abraça e ainda me chama de amigo. Jeová, comigo está, teu pastor e por onde eu for ele vai me acompanhar. Jeová, comigo está, com seu cajado ele me conduz a seus pastos verdes, onde eu posso descansar. Amém.